O cérebro humano representa em média cerca de 2% do peso corporal de um adulto. No entanto, ele consome impressionantes 20% de toda a energia que o nosso corpo produz em repouso. É o órgão mais metabolicamente caro que nós temos. E, de forma um tanto irônica, justamente por ser tão caro de se manter, ele é incrivelmente mesquinho com a forma como gasta essa energia. É por isso que encarar uma planilha em branco ou tentar redigir um relatório de desempenho pode causar uma sensação de exaustão física quase tão intensa quanto correr uma maratona. A fadiga que você sente ao tentar focar em uma tarefa de escritório não é uma falha de caráter ou preguiça pura e simples, é biologia em ação. Parte 1. O paradoxo do cérebro faminto e pão duro. Para entender por que o nosso cérebro desliga diante de tarefas mundanas, nós precisamos olhar para o motor dessa máquina. O cérebro funciona à base de glicose. Cada vez que você toma uma decisão, analisa um dado ou tenta lembrar de uma fórmula no Excel, os seus neurônios estão consumindo combustível de verdade. A questão é que o corpo humano evoluiu em um ambiente onde as calorias eram extremamente escassas. Desperdiçar energia cognitiva em algo que não garante a sua sobrevivência imediata era, de uma perspectiva puramente darwiniana, um risco de vida. Quando você se senta na frente do computador para fazer uma tarefa abstrata e sem risco de vida, o seu cérebro faz um cálculo automático de custo-benefício. Ele avalia o esforço necessário para ativar o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento analítico e controle de impulsos, e tenta descobrir qual é a recompensa imediata. Se não há um leão para fugir, nem uma fruta madura para colher, o cérebro basicamente diz: não vale a pena gastar nossa preciosa glicose com isso. Ele entra no que os neurocientistas chamam de modo de economia de energia. Essa sensação de exaustão mental é muito real e mensurável. De acordo com um estudo de 2022 publicado na revista científica Current Biology, conduzido por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière em Paris, o trabalho cognitivo intenso e prolongado causa um acúmulo físico de um neurotransmissor chamado glutamato na região do córtex pré-frontal. Em excesso, o glutamato se torna tóxico para as sinapses. Então, a fadiga que sentimos não é apenas uma ilusão psicológica, é um sinal de alerta do próprio cérebro dizendo que a concentração de toxinas está subindo e que ele precisa parar o esforço para reciclar esse material. O cérebro força você a perder o foco e procurar uma distração fácil, como rolar o feed do celular, simplesmente para evitar um colapso químico. Ele prefere conservar energia e manter o sistema seguro. Parte 2. O descompasso evolutivo. Nós costumamos esquecer que o Homo sapiens moderno existe há cerca de 300 mil anos. Durante 99% dessa história evolutiva, nós vivemos como caçadores-coletores. E isso nos leva a um conceito fundamental na antropologia e na psicologia evolucionista chamado de descompasso evolutivo. Nós operamos um hardware que foi moldado nas savanas africanas do Pleistoceno, mas estamos tentando rodar o software corporativo do século XXI. O antropólogo James Woodburn classificou as sociedades em dois tipos fundamentais quando se trata de esforço e recompensa: os ambientes de retorno imediato e os ambientes de retorno atrasado. Durante quase toda a nossa existência, vivemos em ambientes de retorno imediato. Se você sentisse fome, você caçava ou coletava, comia e o problema estava resolvido. Se chovesse, você buscava abrigo. O ciclo de estresse, ação e alívio era curto, claro e tangível. Cada grama de energia mental e física gasta tinha um resultado que você podia ver, tocar e sentir na hora. Hoje, nós vivemos em um ambiente de retorno atrasado extremo. Você acorda de manhã, vai para o trabalho, preenche relatórios, participa de reuniões virtuais sobre métricas abstratas, tudo para receber um pedaço de papel virtual na sua conta bancária 30 dias depois, que você vai usar para pagar um financiamento que vai durar 30 anos. Para o nosso cérebro primitivo, isso não faz o menor sentido. Uma planilha de custos ou um relatório de conformidade não tem cheiro, não tem gosto, não morde e, crucialmente, não oferece uma recompensa palpável imediata. Então, quando o seu chefe pede aquele relatório trimestral,
O seu córtex pré-frontal tenta forçar a atenção, mas a parte mais antiga e basal do seu cérebro, a amígdala e o sistema de recompensa, olham para a situação e percebem que não há ameaça de morte nem garantia de comida. A resposta biológica padrão para uma situação de baixo risco e sem recompensa imediata é a apatia, é a conservação de energia. A evolução nos preparou para sermos hiperfocados em momentos de crise aguda, não para mantermos atenção sustentada e moderada em símbolos abstratos numa tela por 8 horas seguidas. Parte 3. A moeda da motivação e a economia da atenção. Isso nos leva diretamente ao centro do debate sobre foco e procrastinação, que é a dopamina. A cultura popular transformou a dopamina num sinônimo de prazer, mas os neurocientistas sabem que ela é, na verdade, a molécula da motivação e da antecipação. A dopamina é liberada quando seu cérebro reconhece que há uma oportunidade de melhorar a sua situação e te dá um impulso para agir em direção a essa meta. O problema com as tarefas do trabalho do conhecimento, como planilhas e relatórios, é que elas raramente geram um pico de dopamina por si só. Elas são desenhadas para a precisão e para a burocracia, não para a estimulação neurológica. Enquanto isso, o mundo moderno ao nosso redor foi engenhosamente desenhado para sequestrar nosso sistema de dopamina. Aplicativos de mensagens, redes sociais, notícias de última hora, tudo isso fornece novidade constante, o que o nosso cérebro primitivo interpreta equivocadamente como informações vitais para a sobrevivência em um ambiente de caça. Há um debate interessante na psicologia sobre a teoria da depleção do ego, popularizada no início dos anos 2000, que sugeria que a força de vontade era como um músculo que se cansava com o uso. Hoje, pesquisadores mais recentes argumentam que a fadiga mental tem menos a ver com a falta de combustível e de força de vontade e muito mais a ver com o redirecionamento da atenção motivado pela emoção. Ou seja, o cérebro não fica totalmente sem energia, ele apenas decide, de forma subconsciente, que o esforço continuado na planilha não vale mais a pena, e muda o foco para algo que ofereça uma recompensa emocional imediata, como um vídeo engraçado. A procrastinação, nesse contexto, não é um defeito moral, é um mecanismo de defesa contra o tédio existencial de uma tarefa que o seu DNA considera irrelevante. Parte 4. Hackeando a própria biologia. Então, como nós sobrevivemos na economia do conhecimento sem entrarmos em colapso? A resposta está em enganar a nossa própria biologia, criando artificialmente os cenários de retorno imediato que o nosso cérebro deseja. É por isso que métodos como a técnica Pomodoro, que divide o trabalho em blocos de 25 minutos seguidos de intervalos curtos, são tão eficazes culturalmente. Eles pegam um projeto infinito e amorfo e o transformam em uma caça curta. 25 minutos de hiperfoco. O cérebro consegue lidar com isso. Ele vê o fim da linha. Ele sabe que a recompensa, o intervalo, está a poucos minutos de distância. Outro truque que a sociedade moderna adotou é a gamificação. Quando nós quebramos um relatório gigante em 10 subtarefas e riscamos cada uma delas em um bloco de notas, o ato físico de riscar um item libera uma pequena quantidade de dopamina. Nós criamos uma recompensa tangível em um ambiente abstrato. E claro, existe o velho truque da urgência. Por que as pessoas de repente conseguem fazer em 2 horas na noite anterior ao prazo um trabalho que adiaram por 1 mês? Porque a ameaça do prazo se tornou real. O risco abstrato de perder o emprego no futuro se transforma em um estresse imediato, acionando a liberação de adrenalina e cortisol. O cérebro finalmente entende que há um predador metafórico na sala, sai do modo de economia de energia e liga o alerta máximo. Entender tudo isso muda a forma como nós olhamos para nossa própria produtividade. Nós precisamos parar de lutar contra a nossa arquitetura neurológica e começar a trabalhar com ela. Aceitar que o cérebro foi feito para picos de energia seguidos de descanso profundo e não para uma maratona monótona de nados é o primeiro passo para não se sentir culpado no final de um dia longo de escritório. A evolução fez de nós sobreviventes incríveis, adaptáveis a desertos e eras do gelo. Nós só precisamos de um pouco mais de paciência com nós mesmos enquanto aprendemos a sobreviver ao Microsoft Excel. Se você achou essa perspectiva útil para entender os seus próprios dias de trabalho, mande esse episódio para aquele colega que sempre sofre na hora de fechar as planilhas do mês.